Não, aí piora. Eu tava... Não, eu já vi a luz já. Eu já vi, o Fique já viu a luz também. Não corra para ela, isso eu te garanto. Se você vê a luz, não corra para ela. Só para ilustrar, Branquinha, só para ilustrar para vocês, a gente vem sempre aí promovendo os meetups, trazendo sempre uma turma bacana. Tem eu aqui do Papo Precisa de Mim, o Lucas, o Danilo. O Danilo, a gente também é CloudBR, CloudGears, AWS São Paulo. Tem um evento muito massa que vai acontecer dia 4/11 em São Paulo, que é o Multicloud Multicloud Brasil Day. Olha que nome chique, né? É um evento bem bacana. Se tiver algum empresário se tiver algum empresário presente, quiser patrocinar o evento, só falar lá com o Danilo. A gente tem aqui os nossos amigos do Churrops, o Marcos Levante, o Rodrigo Floriano. Tivemos um meetup agora, dia 28, bem mão na massa. Depois a gente vai ter outro. Eu estou brigando fortemente para a gente fazer um churrops mesmo. Tipo, final de semana na chácara, vamos fazer churrasco e falar de DevOps mesmo, que é... Eu tô no grupo só para fazer isso. O gordo só quer saber de comer, né? As meninas que estão aqui da Rivendell, quem tiver aí querendo trocar de emprego, né, e ir para uma empresa muito massa, eu já falo direto com a Rafa ali, ó. A Rafa é de gestão de pessoas, não pode falar recursos humanos que é feio, né? Gestão de pessoas não é nem caça-talentos, ela é de gestão de pessoas mesmo, ela faz com que a sua vida seja mais feliz, não só dentro da empresa, como fora da empresa. Se vocês quiserem também saber sobre como que é trabalhar muito tempo com software livre, comunidade Debian, vocês podem falar com o meu amigo aqui, Juliano Sene, com o Fernando Wick. Que o Fernando Wick, ele nunca se assumiu um Debian developer, mas ele né? Mas tudo bem. Mas meteram muito a mão na coisa. E vamos ao sorteio que nossa garota jornalista e de marketing da Rivendell do Brasil vai fazer o sorteio agora. Ela é de marketing e jornalismo, Rebeca Negrão. Ó, peraí que você tem microfone aqui, ó. Peraí, ó. Muito obrigada. Mas... Boa noite, pessoal, tudo bem? Depois de todos satisfeitos, vamos para a parte divertida. Não, mentira, foi tudo divertido. Mais que eu? Ah. Deixa para lá, prefiro não responder. Bom, vamos lá. Deixa eu sortear. 75 e 19, bingo. Camilo Vieira, tá aí? Não. Vamos excluir. Vai que sai de novo. Ah, mas eu não entendi aquele random lá, 7519. Qual é o número que sorteou? Não, um outro a gente vai sortear de uma outra forma. É um só. 75. É um só. Marcos Cordeiro. É do Churrops. Olha. Cadê a foto? Peraí que a gente vai sortear o outro de outra forma, calma. Tá bom. Ali. Não, mas é para olhar para onde? Tem duas câmeras, também tá. Entendeu? Olha.
O outro a gente vai sortear da seguinte forma. É sempre muito importante, eu e o Danilo, a gente sempre vem buscando essa questão. Inclusive tem lá o Cloud Girls justamente para isso, para trazer as mulheres para a tecnologia. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. Contei certo? Tem 3, né? Tem mais alguém? 4. É que eu enxergo bem, então vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Guardar os números. Ó, 1, 2, 3 e 4, beleza? Aí a gente saca muita tecnologia. Faz assim, ó. Random. Ó. De 1 a 4. Aí eu vou pegar o mineiro aqui, ó. Que mineiro sabe como é que é. Só dá um... Três. Você. Pronto. Sorteamos. Obrigado vocês de terem vindo. Lucas? Ô, Lucas. Obrigado. Obrigado, mulheres, de terem vindo. É sempre importante a participação de vocês. Eu que sou curador lá do TDC, eu acho que vocês já devem ter ouvido desse evento. E a gente tem lá dentro do TDC, o TDC for Women, justamente para trazer essa discussão bacana de mulheres na tecnologia. Infelizmente, esses últimos meses aí, a gente teve alguns causos bem sérios em comunidades, comunidade do Python, teve mais alguma outra comunidade que eu não lembro, de assédio mesmo, é público, então é bem importante a participação de vocês aí. Agora, o meu amigo sobrevivente, esse além de amigo é sobrevivente, teve um problema sério de saúde, mas está aqui, escapou. Ele falou assim, ele olhou para a luz e falou, eu não vou agora. Eu tenho que ver meus filhos casar. Tem 2, então vai ter que durar muito tempo. E é um prazer trazer ele aqui. Ele gosta das polêmicas, eu já posso falar isso. Ele é um cara que gosta das polêmicas, eu também gosto. E ele vai falar do Jingle Bell. Fernando Wick é um cara aí que está... Eu posso falar que você foi meu primeiro chefe? Pode não? Eu acho que a gente devia ter... Nossa, a gente era muito moleque. Eu acho que eu tinha uns 14 anos e ele uns 17 por aí. Mas a gente já fazia algumas coisas bem bacaninhas. A gente usava Coyote Linux, era massa, cara. A gente instalava software de corretora de seguros, era bem massa, eram umas coisas assim. Destruímos rede coaxial pra caramba, em muitos lugares. E Fernando Wick, ele atua em várias comunidades, Postgre Brasil, Debian. Está usando Ubuntu, ele mandou te avisar para tirar a foto. Depois a gente põe Unity na tela lá e tira a foto. E para finalizar, quem quiser saber, que é uma coisa que a gente discute bastante no Papo de Sysadmin, que é a evolução da infraestrutura mesmo, a infraestrutura física, vocês podem falar com o Juliano Sene. O Juliano Sene, ele trabalha na infraestrutura mesmo, física. Ele sabe que a nuvem não é o São Pedro que cria. E ele está vendo essa evolução. Fique. Obrigado. O show é seu.
Obrigado. Bom, eu também, apesar de ter uma carinha de novo, eu mudei de empresa recentemente, agora eu sou DevOps Engineer no 5º andar, apesar de eu não gostar do título, é a norma da empresa, DevOps Engineer. Alguém sabe que DevOps é cultura, né? Não é cargo. Fala com o meu chefe, eu dou o nome dele, você vai lá. Eu fui entregar minha carteira de trabalho e eles falaram assim, então, você vai precisar fazer uma continuação da sua carteira, porque não cabe mais aqui. Então, eu acho que eu já estou meio velho. Eu já trabalhei em várias áreas, tive vários papéis, como na área de TI, já fui gerente, já fui sysadmin, já fui consultor, programei mal pra caramba, consertei flyback de monitor, tomei altos choques, não é um negócio legal. E vocês vão ver um pouco do Blameless, que eu vou falar agora, vocês vão entender um pouquinho, inclusive, parte das reflexões que estão aqui tem a ver com as minhas experiências no passado. Antes de começar para valer, isso é uma outra forma de ver DevOps, diferente um pouco do Bruno, mas no final vai chegar na mesma coisa. Isso foi criado pelo Gene King, que fala que o de 3 waves para chegar no DevOps, né? Então, a primeira onda, a primeira forma é fazer o pensamento sistêmico ou design thinking, alguns preferem usar assim. E aí eu não vou focar muito nisso porque é essa parte chata. Então, essa parte aqui, a segunda parte, tem a ver com Blameless, é de como fazer feedback da forma correta, sem culpar pessoas, etc. E a gente vai avançar mais para frente. E isso é quando a gente faz o pós-mortem. É claro que não é só isso, tem mais coisas, mas o pós-mortem faz parte daqui porque tem a ver com a cultura de aprender continuamente, inclusive com Blameless, pós-mortem e outras coisas. Bom, agora vocês têm que ser sinceros, porque eu vou ser sincero. Então, a gente vai tentar criar uma empatia aqui e vamos ver se vocês vão ser de verdade. Quem já errou no trabalho? Tem a parte final ali que eu acho que vocês não vão fazer, mas vamos lá. Quem já, por exemplo, nossa, várias vezes. Tipo, principalmente com o pessoal que não escutava há muitos anos atrás, tinha um problema, ou eu sabia que aquilo ali vai dar problema, um produto, um serviço, etc. Mano, tá cansado de falar, na próxima. Quem nunca fez isso? Muito bem. Já diminuiu, tem gente mentindo. Ou só trabalha em lugar legal, deve trabalhar em lugar como a Rivendell, onde eu trabalho. Então. Quem foi demitido por errar no trabalho? Eu também, posso falar, 3 vezes. Eu trabalhei em lugares muito inóspitos, em que culpar as pessoas era preferência. Acho que você também, né? E eu também eu fiz pior. Eu já demiti pessoas por errar quando fui gerente. E eu tenho que fazer minha culpa porque eu fiz errado isso. É fácil. Em parte, de culpar as pessoas tem a ver com um negócio que quem fez faculdade, teve alguma aula de administração, vai falar, porque como é que funcionam as coisas baseadas em Taylor, que as coisas são tailor-made, que basicamente é o seguinte, você diz para os funcionários de uma fábrica, né, originalmente, que elas têm que fazer aquilo. E não tem que sair daquele escopo. A gente aprende que, quando a gente sai do escopo, a gente é culpado por errar e destruir, etc. Isso é uma cultura de 100 anos no processo de produção fabril, e isso reflete na área de TI como um todo, principalmente anos 80, final dos anos 90, anos 2000, com a internet, essas coisas mudam um pouco. O John Allspaw classificou um ciclo, que ele chama de vergonha e culpa, que são 7 passos que eu acho que vocês vão identificar. O primeiro passo, ele fala assim, um funcionário toma uma atitude e contribui para uma falha ou incidente. O engenheiro é punido
é envergonhado, culpado e reprimido. Eu já sofri isso. Reduz a confiança entre as equipes, né, entre os funcionários e a gerência, e fica procurando alguém como bode expiatório. Ou é um produto, ou é um serviço, ou as pessoas, ou geralmente é o chefe, porque todo mundo gosta de falar mal de chefe. Ou um cara que todo mundo é corintiano, ou todo mundo é cruzeirense, ou todo mundo flamenguista, e o outro não é, esse tipo de coisa. Aí acontece a quarta etapa. Os funcionários ficam em silêncio sobre os detalhes, aí não conversa mais, não discute, por quê? É a cultura, como está gravando, eu não posso falar, né? Está escrito aí. Então. E gerentes começam a ficar muito desconfiados, eles começam a olhar lá assim, tipo, está trabalhando? Está no Facebook? Tirou a mão do mouse? Foi no banheiro? Essas coisas. Porque não confia no trabalho, não tem confiança na pessoa, se ela vai dar conta do que fazer. E você volta para o passo 4. E no passo 5, os erros se tornam mais evidentes, acontecem o tempo todo, e a gente fica naquela coisa fantástica de war room, sala de guerra, crise, telefonema, plantão, etc. E aí, no final de tudo, volta lá no começo e começa tudo de novo o ciclo. Eu diria que a maioria das empresas acontece isso e é com muita frequência. Então, quando fala de DevOps, Agile, transformação digital e outras coisas que tem a ver com você produzir de forma mais rápida e errar menos no sentido de não ficar repetindo o erro, isso aqui é justamente o oposto. O John Allspaw escreveu, ele foi um dos caras que escreveu, fez aquela apresentação que deu o boom do tal do Continuous Delivery, né, 10 deploys por dia do Netflix. E quando ele começou a se preocupar nessa questão de pessoas, ele estava trabalhando, e continua ainda como chefe de engenharia da Etsy. E ele gosta muito dos livros e de um cara chamado Sidney Dekker. Sidney Dekker é um estudioso, principalmente de como os acidentes de avião acontecem e quem são os verdadeiros culpados. Então, num dos livros dele, ele fala como é que funciona a questão de maçã podre. Então, provavelmente vocês sempre encontraram no trabalho de vocês, como eu, alguém que não trabalha direito ou não está em conformidade com a empresa, que sempre atrapalha e deixa o trabalho pior. Então, o que o Sidney Dekker fala? Que reprimir maçãs podres pode parecer uma solução rápida, até gratificante, mas é como, eu não achei a melhor tradução, ele diz de outro jeito, como fazer mijar nas calças. Você se sente aliviado, quer dar aquele quentinho, né? Mas depois você passa frio e se sente um idiota porque está tudo molhado. É verdade. E ele, nesse The Field of the Human Error, ele define duas visões sobre o erro humano. Na primeira visão, o erro humano é visto como a principal causa de falha. Então, tipo, como o John Allspaw identificou 7 passos, e como vocês devem ter vários exemplos sobre isso, ele diz que as pessoas deveriam ter feito uma forma satisfatória de descrever um fracasso. Então, você devia ter feito assim. A gente faz isso com os filhos, não faz? Eu fazia. Depois disso, eu tentei mudar. Agora sou um cara estiloso para cuidar de filho. Dizer às pessoas que elas têm que ser mais cuidadosas. Não, presta mais atenção. Faz direito. Nossa, pai, lembra tanto eu falando com meus filhos. Não resolve o problema. As pessoas... Mas a gente sempre faz isso. É uma questão cultural que vem de geração em geração, quem sabe de 2000 anos para trás. Na segunda história, a visão é diferente. A gente tenta identificar a partir de um problema de forma sistêmica ou como parte de um processo. Então, na segunda história, naquele livro, ele vai falar assim, que o erro humano é visto como efeito
de uma vulnerabilidade sistêmica profunda dentro de uma organização. Ele observou muito isso sobre uma história que ele conta sobre um modelo típico de avião, que uma posição do manete geralmente estava mal colocado, então o piloto não conseguia mexer nele, e isso gerava um alto índice de acidentes. Quando a fabricante foi lá e alterou a posição para que o piloto não fizesse aquele movimento, parou de acontecer um acidente. Então, a culpa, na verdade, não era exatamente do piloto. A culpa era de como foi projetado, que incentivava, assim, desviava o piloto para cometer aquele erro. E, como parte do contexto, ele fala que somente procurando constantemente as vulnerabilidades das organizações a gente pode melhorar a segurança. Bom, isso que a gente tenta fazer com aquelas coisas lá de qualidade total e tal, mas isso também vale do ponto de vista das pessoas, de como elas estão inseridas no processo e como as coisas vão acontecer. O Bruno comentou bastante sobre como do processo de startup. Eu não sou eu sou recente lá, mas lá é uma startup de muita experimentação no quinto andar, e os erros eles são controlados para a gente saber quais são os melhores caminhos para fazer. E a gente sempre acaba vendo onde tem que melhorar, o que tem que melhorar, seja a segurança ou como produto, serviço, confiabilidade. Então, a gente compartilha muito dessa questão de segunda visão. E quando tem um erro humano, é muito fácil culpar. Tipo, o futebol, acho que talvez seja um péssimo exemplo, mas ele vai servir aqui. Então, quando o jogador está na cara do gol, erra a bola debaixo do gol, vai para cima, vai para o lado, vai para onde não devia ir, e você culpa o jogador porque ele não... Mas o contexto, na verdade, é maior. Como num jogador de futebol, como qualquer coisa dentro do trabalho, tipo, por exemplo, quando apagar o barra era possível fazer, eu já fiz isso umas 2 vezes. Você também fez? Eu não sei, eu fiz. Eu fiz. Mas porque eu estava com muita pressão, tinha caído um data center e tal, e as pessoas não entenderam por que tinha errado. Falavam que eu tinha que prestar atenção. Isso porque eu já estava 48 horas acordado, e, desgraça total. Ninguém veio conversar comigo para saber, vai descansar, vai para poder, ou vamos trocar a equipe para poder fazer as coisas acontecer e resolver o problema, voltar ao sistema, voltar ao ambiente e tudo mais. Então, quando a gente comete um erro, ou alguém comete um erro que vocês conhecem, atualmente, né, eu me pergunto assim, por que a pessoa errou? Como ela errou? Mas o que ela estava pensando para poder errar? Não assim, errou, faz melhor da próxima vez. Então, o Decker ele vai falar que atrás de cada história simples e óbvia de um erro humano, existe uma história mais profunda, na verdade, uma causa mais profunda em relação ao processo e como isso está inserido na complexidade de uma organização. E ele também tem um outro livro que é interessante, que é chamado Just Culture. Você está fazendo aula de inglês? Como é que fala? Cultura. Só cultura? Ele tem 2 bullets que são interessantes, que assim, importante que tenha uma cultura de confiança, aprendizado e responsabilidade quando alguma coisa dá errado na sua organização. Se deu errado, bola para frente. Vamos identificar o que está errado, vamos corrigir e aprender sobre isso e segue a vida, não ficar culpando a pessoa. Então, só cultura significa que irá fazer o esforço para balancear a segurança e a responsabilidade. Tem uma polêmica, vocês vão ver alguns documentos na internet falando, blameless, as pessoas são irresponsáveis, elas não têm responsabilidade de fazer as coisas, elas deixam os bugs subir para a produção, ou o sistema está caindo, elas nem ligam. Está aplicado errado. Então, o John Williams ele tem um bom mantra, é um dos caras, um dos Papai Noel dos DevOps, mas ele tem uma boa definição sobre o que é cultura blameless. Ele fala que uma cultura blameless acredita que os sistemas não são
inerentemente seguros, quer dizer, não são completamente seguros, e os humanos fazem o melhor para que eles continuem rodando. Se você tem certeza absoluta que o cara está sacaneando dentro de um ambiente, ou código, ou tem algum problema, ou no cara, ou na organização, ou em tudo, provavelmente é a terceira opção. E a minha, particularmente, que eu quando pergunto, eu sempre tento falar, é que não é culpar as pessoas pelas falhas, assim, mas identificar o processo, no processo, as falhas e corrigi-las, sem deixar de lado as responsabilidades inerentes da função, porque a gente assina um contrato e diz quais são as nossas responsabilidades lá no seu trabalho, ou no seu CPJ, no teu contrato de prestação de serviço e tal. Dave Zabiek, ele é o cara que criou o ICE, e ele que fala bastante sobre empatia, complexidade e por que tem que ter pessoas de diferentes matizes, estou falando de cor, de raça, de credo, numa organização para poder ela ter formas diferentes de abordar e propor soluções de problemas. Então ele foca bastante nessa parte de post-mortem e de blameless. Ele tem alguns livros interessantes. Ele fala que uma organização deve continuamente afirmar que os indivíduos nunca serão a causa raiz das interrupções, dos problemas. Porque apesar de eu estar falando assim, beleza, mas vira e mexe eu vou ter a tendência de culpar uma pessoa. Se eu não tiver, porque eu posso esquecer, porque vivi 30, 40 anos com isso na cabeça de que as pessoas são culpadas pelos erros. Então, isso tem que ser parte da cultura da empresa. Não só eu, Fernando Henrique, falando que tem que ser, porque eu não vou fazer, eu sozinho não faço a diferença numa organização. Mas, se ela faz, isso aqui acontece e é super importante. Então, já que a gente balizou mais ou menos o que é blameless, vamos falar um pouquinho mais de pós-mortem. Pós-mortem, a tradução, acho que melhor que eu achei, foi autópsia. Mas não dá para usar autópsia. A gente teve um incidente lá, caiu a infraestrutura, ficou 4 horas fora do ar. Manda a autópsia para o cliente. Mas quem morreu? Os servidores? Não dá, né? Então, eu não achei a melhor tradução para pós-mortem, ficou pós-mortem. Mas perícia é bom. Perícia. Mas a gente gosta de tudo em inglês, né, cara? Já viciou, ficou pós-mortem. Mas latim, aí, boa. O que foi? Nossa senhora, essa foi horrorosa. Mas gostei. Então, alguns, se vocês vão achar na literatura, em modo geral, não especificamente falando de blameless, ou falando sobre documentos de perícia, ou documentos pós-evento, pós-incidente, pós-acidente, ou pós-projeto, vai ver como retrospectiva de projeto, revisão de melhoria de qualidade, aí tem outros nomes. Mas, acho que para pós-mortem vem do latim, então a gente pode falar assim, então é da língua mãe, então não é inglês, então está tudo certo. O John Osborne ele também classifica como são as coisas que são importantes de colocar num relatório de incidente, pós-incidente. Ele, no caso aqui, ele vai focar bastante nas coisas nas pessoas, no processo, diferente de outros que a gente vai ver ali mais para frente. Então, ele fala que quando tem um incidente, você tem que fazer um relatório para entender o que aconteceu e compartilhar com todo mundo, quais ações que as pessoas tomaram naquele momento em que teve o evento. Depois observar quais os efeitos que elas observaram. Então, aconteceu um incidente, por que aconteceu o incidente e qual foi a consequência do incidente. As expectativas que as pessoas tinham para tentar resolver o problema.
E essa acho que é a parte mais difícil, fazer a suposição, entender as hipóteses que elas levantaram para poder tomar as ações que elas tomaram. Então, muitas vezes significa conversar com as pessoas, mas por que aconteceu? Não sentindo, por que aconteceu, sou incompetente. Não, conta aí como é que foi, mostra o processo, qual é a sua linha de raciocínio, etc. Então, a compreensão deles permite a gente criar uma linha de eventos do que aconteceu. E, no fim, as pessoas poderem falar o que realmente elas fizeram, por que elas fizeram, como elas fizeram, sem medo de punição ou retaliação. Uma vez eu trabalhava numa empresa de CDN e mexer com front-end optimization é uma das piores coisas que tem na face da terra, porque é mexer com JavaScript bem ruinzinho. E, cara, eu fiz uma alteração lá que quebrou o e-commerce e ele ficou fora do ar alguns minutos e perdeu alguns milhões de reais. Eu tenho outras piores dessa. E assim que aconteceu, eu falei assim, mano, lascou. Peguei e liguei para o meu chefe e falei, aconteceu isso, fiz assim, fiz assado, está fora do ar, os caras estão perdendo dinheiro, e aí? Você voltou? Voltei. Não, então beleza. Avisa aí, eu vou avisar aqui e a gente vai avisar todo mundo. Se ele tivesse me culpado, que provavelmente deve ter feito por trás, mas na minha frente foi tudo certo, eu não teria coragem de ter falado para ele o que tinha acontecido. Eu falei assim, não sei quem mexeu. Só eu tinha acesso ao sistema, ninguém ia fazer auditoria. Então, não sei o que aconteceu, caiu aí. Mas é porque a equipe tinha uma relação de confiança. E essa relação de confiança permitiu que eu pudesse falar o que aconteceu. E depois, a gente fez uma reunião e conversamos sobre o incidente, com as lições aprendidas e o que tinha que fazer para não acontecer de novo. A empresa não perdeu o contrato com a empresa de CDN, porque também essa mesma abordagem ela tomou com o e-commerce. Então, isso é um exemplo de como é importante blameless e como é importante a confiança e a sinceridade em relação ao processo, para que a gente consiga tomar a melhor ação possível. Porque se não fosse assim, provavelmente estaria fora do ar até hoje, teria falido o e-commerce, quem eu trabalhava, eu estaria demitido e vai. O David Zabiek, ele tem uma regrinha de 3 R's em relação às companhias quando tem um incidente. Ele chama de, em inglês, regret, mas arrependimento. Então, reconhecer o impacto da interrupção e um pedido de desculpa. Cara, lá fora isso é super comum. Eu trabalhei para uma empresa americana tem até 45 dias atrás. E não aconteceu lá, mas como a gente tinha relação com outras empresas, é super comum, quando tem um incidente que tem um problema, pedir desculpa. Desculpa, aconteceu, a gente fez isso, fez aquilo, consertou e tal, a gente aprendeu isso e é super de boa. Aqui, poucas empresas vão lá e falam assim, a gente teve um problema, a gente está pedindo desculpa, o que aconteceu. Se fosse 4 anos atrás, eu diria que nenhuma empresa faz isso, mas hoje eu já presenciei algumas vezes empresas pedindo desculpa por um incidente, um evento, uma interrupção, etc. Explicar a razão do que aconteceu e como é que foi contornado. Eu acho que vai ter um exemplo bacana lá na frente que eu preparei para destrinchar um pouco isso aí. Então, o VictorOps é uma empresa especializada em DevOps. Não estou ganhando nada para falar deles, mas é que eles têm um checklist bacana sobre como montar pós-mortem. Então, eles falam de documentar uma linha do tempo ou pegar os dados de log para poder fazer as coisas. Eu particularmente, gosto de montar uma linha do tempo num quadro branco ou de uma forma que a gente consiga ver, igual tipo aqueles seriados de polícia que os caras ficam investigando. Para mim é mais fácil quando eu consigo ver do que uma linha do tempo baseado em número com histórico. Obrigado. Documentar as conversas, então, por exemplo, pegando o exemplo da minha empresa, a empresa que eu trabalhei,
a outra, lá eles praticam ainda o tal do chat-ops, mas para as coisas realmente críticas funcionava assim. Eles anunciavam que tinha um incidente, chamava todo mundo para a sala do chat para discutir, e as pessoas mais importantes abriu uma conference call para ir ali, era a sala de guerra, quem era o pessoal de operação, eram os responsáveis pelo cliente, e ali tomava as maiores decisões. Então, mas tudo que tomava a decisão ali era replicado no chat, porque ali no chat ia servir de documentação, a documentação que ia gerar o pós-mortem e a notificação para os clientes. Deixar espaço para notas, para poder rascunhar, reescrever, refazer. O tempo médio de resolução do problema e outras contas, outros indicadores que tiverem relacionado ao evento e à interrupção que aconteceu. O nível de severidade do evento, óbvio, e arquivar para recuperação histórica. Isso acho que pouca gente faz, talvez o GitLab de uma forma meio anárquica, que todo mundo tem acesso, mas é super importante porque tem a ver com as lições aprendidas. E a remediação é você documentar as ações que foram tomadas, porque se é um problema de software ou um problema de arquitetura de um sistema, você vai fazer uma solução de contorno, mas você não vai conseguir resolver aquilo de imediato. Então, você vai ter que entrar no ciclo de desenvolvimento, ou vai rediscutir a arquitetura com o fornecedor, enfim. E não vai ser um negócio, a remediação, a solução de contorno pode durar um pouquinho. Mas é importante ela estar documentada, explicar por que ela está documentada e qual é a causa. Isso aqui é uma timeline de um incidente que aconteceu no HotSuite. Ela está relacionada a um problema com o LinkedIn, com a API do LinkedIn. E eles montaram mais ou menos o processo que o Victor Ops contou. Não tem nenhuma relação entre as duas, mas é porque está encadeado aqui, porque eu achei que fica bem casadinho. Então, você vê aqui onde tem o espaço para as notas, o tempo de resolução, a timeline, lugar para escrever, a solução que tomaram, etc. E esse talvez seja o melhor, mais longo, mais interessante documento de pós-mortem que a gente viu. Em janeiro desse ano, aconteceu um incidente no GitLab que o cara simplesmente dropou o banco de dados em produção e o backup não funcionava e foi uma loucura. E eles foram muito loucos porque eles colocaram uma transmissão no YouTube ao vivo, abriram um chat e falaram assim, mano, a gente não sabe o que fazer, ajuda aí. E foram documentando. É muito interessante notar, observar, ler esse documento, porque ele é um bom documento para aprender. Quem é mais experiente, safo, vai olhar e falar assim, os caras cometeram um erro aqui, as decisões que eles tomam. É verdade. Mas o importante aqui não é a parte técnica exatamente. É o processo de resolução e o que eles aprenderam, eu acho que aqui é o mais importante. Eu continuo achando que eles tomaram decisões erradas do ponto de vista técnico, mas eu não estou lá, eu não trabalho lá, não adianta nada que eu vou falar para eles. O importante é que eles aprenderam super rápido e tomaram medidas de relação de contorno e eles foram honestos com os clientes e com os funcionários. E eles adotaram uma prática que foi criada na Toyota, chamado 5 Whys, 5 porquês, que é um método intuitivo, interativo, para poder tentar identificar por que aconteceu um problema e fazer a causa raiz. Então, acho que o Banco Asiático de Desenvolvimento ele define como 3 elementos chaves para fazer um 5 porquês. Então, ele fala a descrição exata e completa dos problemas, a honestidade completa em responder às perguntas e a determinação de ir a fundo nos problemas e resolvê-los. A gente vai ver um exemplo já. De novo no GitLab. Naquele relatório lá, eles falam, porque eles exercitam o 5 Whys 2 vezes. E eu peguei uma delas porque acho que é bem bacana. Então, eles falam assim, por que o GitLab ficou fora do ar? Porque o diretório do banco de dados primário foi removido acidentalmente, ao invés de remover o diretório do banco de dados secundário. Aí, eu assim, ok, então, mas por que o diretório foi removido? Porque a replicação parou,
E aí foi necessário refazer o banco de dados secundário. Para isso, foi necessário que os dados do diretório do post estivessem vazios e a restauração fosse um trabalho manual, porque não estava automatizado e nem documentado de forma apropriada. Aí assim, tá, beleza. Mas por que o banco parou, a replicação parou? Porque teve uma sobrecarga e a replicação parou. Isso aconteceu porque o banco de dados removeu os segmento walls, é um banco de dados Postgres, antes do secundário pudesse replicar e aplicar os dados do primário. Ah, tá, legal. Então, por que a carga de banco de dados cresceu? Ela foi causada por 2 eventos que aconteceram ao mesmo tempo, que foi o aumento de spam em conjunto com o processo de remoção executado por um funcionário da GitLab e os dados associados. Um funcionário da GitLab, não está dizendo quem foi o funcionário. E aí, o final, por que o funcionário da GitLab estava designado para remover? O funcionário recebeu uma notificação de abuso de um troll, e aí o sistema atual, para responder a notificação de abuso, torna muito fácil ignorar os detalhes da notificação. Como resultado, o funcionário removeu acidentalmente. Não é um processo científico, mas é um processo que deve ser feito de forma em conjunto, e é muito interessante quem já conseguiu praticar, porque ele ajuda bastante a determinar uma causa raiz de um incidente. E logo, interessante, por que você está falando isso, Fernando? Por causa que teve uma discussão no Reddit, alguns de vocês devem ter visto, que tem a ver com o negócio do GitLab. Teve um cara no Reddit que falou assim, vou resumir aqui, né? Entrei meu primeiro dia no trabalho e peguei o notebook, e me deram acesso, apaguei o banco de dados. E me mandaram embora. Além disso, o CTO me disse que irão me processar. Quanto eu estou ferrado? Ele fala com mais detalhe, né? Mas, enfim, eu já presenciei coisas similares a essa numa operadora de telecom. Não, cara, é que dá para o devel assim, ó, seguinte, toma teu notebook, essa aqui suas credenciais, aí deram a credencial de administração do banco de dados. Aí no roteiro lá fala assim, então, dropa o banco de dados aí, começa um do zero. O que ele fez? Tá bom, vou dropar o banco de dados e vou começar um do zero. Estava escrito. Aí um dos caras que estava, aí um monte de gente respondeu, uma confusão danada, um dos caras falou assim, então, o cara aqui, ele, né, estava escrevendo, que acidentalmente destruiu o banco de dados do GitLab, sou eu que fiz. E aí ele explica que a empresa, como é que a empresa falou, ele falou assim, a culpa não é sua. E isso foi muito importante porque o cara que criou o post, ele se sentiu muito aliviado, né? Tem gente que não tem dificuldade para lidar com esse tipo de coisa, com frustração, e, cara, comete suicídio, entra em depressão. As coisas são um pouco mais sérias do que tá aqui, fofinha e tal, mas eu desconfio que o cara do GitLab salvou a vida do maluco lá que apagou o banco de dados. Bom, acho que, para mim, essa parte é a parte mais legal. Além de ficar confessando as cagadas que eu fiz. Desculpa, pode cortar. A maioria das coisas relacionadas a Agile, DevOps, etc., a gente fala assim, tem que parar de trabalhar como um bombeiro, tem que parar de ficar apagando incêndio, tem que atuar mais como cientista, como não sei o quê, etc. É verdade, mas tem exceção. Por quê? Bombeiro, para treinar combate a incêndio, ou para fazer um combate a incêndio, ele tem que treinar várias vezes aquele processo de pegar a mangueira, colocar equipamento, combater o fogo. Então, tem algumas empresas, elas adotam práticas de resiliência, de exercício de resiliência, que ajudam no processo de transformar os erros em aprendizados. Isso não está relacionado diretamente a blameless post-mortem, mas ela tem uma relação indireta, qual é? De que você cometeu um erro ou aprender com os erros
de forma sistêmica, como parte do processo da empresa, ela é importante para a empresa fazer as coisas melhor e você também aprender mais rápido. Então, o Google vai chamar isso de roda dos afortunados, não sei qual é a melhor tradução para isso. A AWS vai chamar isso de Game Day e o Netflix vai chamar isso de engenharia do caos. Né? Netflix é o mais divertido de engenharia do caos, Chaos Monkey, Chaos Gorilla, Chaos Everywhere. A roda dos afortunados, o Google faz que então o que ele faz? Ele faz mais ou menos um sorteio entre as pessoas da equipe, principalmente os mais novos, com problemas que já aconteceu. Obviamente sem dar a solução. E dá para eles resolverem o problema. Por que eles fazem isso? Primeiro, para as pessoas saberem o que aconteceu e entender como fazer uma solução, e também para aprender, para às vezes propor uma solução nova que o pessoal que resolveu anteriormente não tinha abordado. É um negócio bem interessante. Eu fiz uma vez na outra empresa que eu trabalhava, dá uma suadeira danada, porque você se sente bem impressionado, mas é legal, é um exercício super bacana de fazer. Eu sei que algumas startups no Brasil também fazem isso. Recomendo fortemente. Esse aqui eu não recomendo não, mas eu vou contar. Por quê? O cara que criou isso aqui, de fato, era bombeiro. Bombeiro mesmo, de combate a incêndio. E ele foi chamado para trabalhar, ele foi trabalhar com TI, e ele foi chamado para trabalhar na AWS, e essa parte é a lenda que contam, eu não tenho certeza absoluta, porque eu não ouvi isso da boca dele. Eu vou falar assim, então, vamos participar, fazer um exercício aqui para descobrir que as coisas estão erradas, então, o que a gente vai fazer? Então, vamos desligar o data center da AWS. Não, mas não pode, não sei o quê, vai dar problema, o Jeff Bezos vai ficar puto, vamos ligar para ele. Eu falei, não tem problema, vamos desligar o data center. De novo, não pode, impossível, milhões vão ficar fora. Vamos desligar o data center. É claro que ele estava exagerando, mas a Amazon, ela realiza testes de larga escala, inclusive de testes de desligar o data center para ver se os sistemas eles continuam funcionando. Então, eles fazem exercícios mais pesados de testes de resiliência. É interessante, e o Jesse Robbins que depois foi para a Chef e agora ele tem outra empresa. É um exercício bem bacana. Eu fiz uma vez no operador de telecom, uma vez numa televisão, e é legal, cara, mas tem que estar preparado, que as coisas não voltam. E esse acho que é o mais da moda, né? Então vocês vão ver assim, mano, a gente usa o gorila do caos para fazer os testes aqui. Isso aqui esse especificamente é um teste de verdade. O cara, a agência de aviação americana pegou um avião, não foi a NASA, pegou um avião Boeing e falou assim, vamos ver o que acontece quando o avião cai. E fizeram. E aí com várias câmeras, é mó barato, é da hora. Não sei, acho que é um robô ou um morto. Então, acho que é esse aqui especificamente. E daí eles descobriram que quem está no meio sofre menos quem está mais sofre menos impacto. Então, o pessoal que está ouvindo lá na internet tem qual é o teu nome? O Luiz está falando que no NetGeo tem um documentário que fala para você sentar no meio em vez de sentar nas pontas, seja na frente ou no fundo. Eu estou lascado porque eu só sento na frente ou no fundo, então eu vou morrer. Então, tem o acidente da Vale que diz ao contrário, hein? No Netflix, eles não tinham esse nome de engenharia do caos. Gente, tem um manifesto na internet, mas eles começaram a testar porque eles queriam identificar problemas que aconteciam de infraestrutura e eles queriam ter soluções para resolver. Porque eles passaram por três grandes problemas com a AWS e eles queriam não passar por isso de novo. Então, eles queriam aumentar a resiliência deles. Eles começaram a fazer testes
de resiliência na empresa. Então, sim, basicamente, engenharia do caos é a disciplina de experimentação de sistemas distribuídos para aumentar a confiança da capacidade do sistema de suportar as condições turbulentas de produção. O caos gorila é da hora, cara. Recomendo fortemente quem usa a Amazon a brincar com ele. Essas são as referências. Eu estou terminando bem cedo, porque aí acho que o quê? Tem mais 2 minutos? Não, mas aí a gente abre para pergunta, põe o Bruno para falar de novo, aí faz uma mesa redonda, futebol, debate, é isso aí. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Oi. Então, primeiro, parabéns pela palestra, né? Eu acho que assim a questão do americano, eles conseguem identificar e analisar bem os problemas, mas eles esquecem um detalhe: o brasileiro ele é mais sofisticado para a geração de problemas. Eu trabalhei há muito tempo numa telecom, né? E eu sou gaúcho, né? Então eu tenho a capacidade de analisar as coisas de um jeito de fora, né? E no departamento que eu fui prestar suporte na parte da BA e tudo mais, né? Dos produtos da BA hoje da Oracle, né? O departamento era praticamente cheio de cariocas, mas tinha um paulista ali. E o que esse cara tá fazendo ali? Porque assim, tu viu o paulista tentando se enturmar no meio daqueles carioca, né? E via que o cara, sabe, ele não entrava dentro daquela panela. Os cariocas não deixavam. Daí, eu passei umas 2 semanas prestando consultoria lá e tal, né? E aí chegou uma segunda-feira, cadê o fulano? Foi demitido. Mas foi demitido por quê? Não, então o taxído caiu e tal, né? E aí demitiram ele, mas ele não ia trabalhar final de semana. Mas quem é que fez o erro? Não, foi o fulano de tal, um carioca. Na realidade, o paulista estava lá para ser demitido. Ele só estava procurando um cara para botar a culpa quando tivesse um problema. E desde que o cara não fosse um carioca da turma, né? Mas, sabe, eu pessoalmente acho que se demitisse metade daqueles carioca lá, o preço da ligação de telefone ia cair pela metade. Porque aquilo ali era um custo operacional, uma cambada de vagabundo, né? Mas entende? Não, tem muitos cariocas, eu tenho amigos cariocas, os caras trabalham e tudo mais, né? Mas o que tu percebe é o seguinte: eu tenho um estudo de uma... por isso que eu falei nem todos. Eu ouvi. Nem todos. Então, eu vi um estudo há muito tempo atrás da London School of Business, né? Onde eles analisavam o que você faz para crescer dentro de uma empresa. Aí tinha 2 possibilidades. Uma, você é realmente competente ou você realmente faz política, né? E aí eles conseguiram fazer o estudo e concluíram que quem crescia na empresa era quem fazia política. E não quem trabalhava, porque quem trabalha, eles chegaram à conclusão que não tinha tempo para fazer política, porque estava trabalhando, né? E aí tu via a carreira do cara lá da parte política subindo e a empresa descendo, né? Esse foi um estudo, né? Então, o que acontece geralmente é o seguinte, pelo que depois de ser demitido várias vezes, porque a minha carteira é tão cheia quanto a tua, né? E eu já vim da área de... Descobri que o nome disso aí, quando você vai fazer a segunda carteira, é continuação. Continuação. Eu não descobri ainda. Se você não tem continuação, você vai ter sérios problemas para se aposentar. É mesmo? Bom, eu com essas novas leis, eu acho que eu não vou nem me aposentar, né? Mas tudo bem. Né? Mas, assim... acabou ficando muita gente fazendo política dentro das empresas e que o cara que faz é o cara que ele vai ter problema no futuro, porque ele está fazendo. Em algum determinado momento, ele vai cometer um erro, porque isso é natural, né? E isso exatamente é usado como manobra política para a ascensão de pessoas que estão sempre dizendo assim, eu falei que estava errado, eu disse que esse cara não era muito bom e tal. E aí, aí aconteceu o erro. O cara que sempre falou que não ia dar certo, ou que esse cara não era muito bom, ele acaba ganhando confiança dentro da empresa. É a tal da política, né? Eu acho que esse esforço que se gasta no Brasil, né,
se fazer esse tipo de política pequena, porque a política ela é uma coisa importante, ela serve para, por exemplo, pessoas com ideias diferentes chegarem a um denominador comum para que a sociedade consiga progredir. Mas a política aqui, a gente vê como é que é todo dia, a gente conhece o nosso país, né? Esse esforço é um esforço muito grande que poderia ser utilizado de uma forma mais eficiente, né? E não é, porque, no fundo, para ti ser um cara que se dá bem dentro de uma empresa, politicamente, tu é uma pessoa inteligente, só que usa de forma errada o teu conhecimento, né? Bom, é isso. Eu compartilho em parte do que você falou, porque eu vi muita empresa americana e na Europa tão com tanto problema como aqui, cara. Assim, quando eu era gerente, eu fui gerente de TI no governo. É uma experiência que eu recomendo, nunca ninguém faça isso na vida, nem com o seu pior inimigo. E por quê? Todo dia chegava alguém assim, tem que demitir fulano, porque ele errou em tal coisa. Eu falei, não. E eu deixava a turma errar, óbvio, o que era possível de errar para aprender e tal. Mas não entendiam. E ainda é difícil. O Bruno comentou aqui várias vezes, assim, as empresas não implementam tudo, principalmente a parte de cultura que está relacionada, não roda 100%. É um processo. A boa notícia é que está melhor do que antes. Obrigado. A parte administrativa, né? Eu trabalhei também na aviação militar há 30 anos atrás. Acho que a gente pode chorar junto, hein, Gana? É mesmo? Olha, eu sou bom parceiro para chorar junto, cara, pode ter certeza. Mas lá a gente tinha processos. Foi difícil trabalhar também, porque a área militar, às vezes, tu encontra dispositivos e processos de 30 anos atrás, e aquilo lá não se moderniza, né? Então, às vezes, tu vai pegar, por exemplo, um projeto de um caça ou de um satélite, né? E aquele projeto foi desenhado há 30 anos atrás e está sendo implementado ainda, né? Então, essa é a parte mais difícil. Mas o interessante é assim, que tu tem os processos. Às vezes, tu vai testar um equipamento aí, tu vai passar 3, 4 dias fazendo teste com o equipamento, né? Então, assim, é interessante. Os aviões, hoje, se a gente for notar, tem muito menos acidentes de aviões, exatamente pela questão de processos, identificação de processos, né? Bom, é isso. Obrigado. Mais alguém? Fernando, a palestra foi muito bacana e eu queria saber se vocês na Quinto Andar, vocês já tiveram algum caso, não sei, você falou que é recente na empresa, mas se vocês já tiveram alguma coisa relacionada ao que você apresentou dentro da cultura da empresa, se vocês já passaram por essa questão de ter que exercitar o pós-mortem, a questão do blaming, então se já aconteceu algo, se você tem uma experiência nesses tempos atuais para compartilhar com a gente. Então, eu não posso falar da Quinto Andar porque eu não tive essa experiência lá. Aliás, nada que eu disse está relacionado a Quinto Andar porque eu não tenho autorização para falar sobre eles. Mas, sendo franco contigo, eu nunca passei. Tem 15 dias que eu estou lá, eu não passei, então não posso dizer nada. Eu posso dizer do emprego anterior porque é um processo bem vivo que a gente teve lá, que é um cliente nosso grande, bem grande, nosso não, da empresa que eu trabalhava, ele resolveu fazer um release do sistema dele que praticamente inviabilizou a infraestrutura da empresa, de rede e servidores. E aí a gente, no decorrer do processo, a gente acabou descobrindo que tinha um problema na forma como o servidor, o serviço lidava com as threads do sistema operacional na versão específica do kernel que estava rodando lá. Bom, isso levou umas 4, 5 horas. Eu não estava envolvido diretamente porque eu não tinha cliente impactado com o problema, mas eu acompanhei porque eu tenho conhecimento de sistema operacional, então eu estava ajudando no que era possível eles. O que foi feito lá foi assim: abrir uma wiki que seria que geraria o relatório para os clientes e o relatório nosso de incidente.
E, junto com isso, usou esqueci o nome. Um concorrente do PagerDuty para fazer a notificação na página de estado dizendo que tinha acontecido uma degradação na infraestrutura. E aí a gente usou muito o chat, a conference call e a wiki para poder fazer o relatório. E fora os monitoramentos, e que foram os serviços de indicadores para dizer quais são os servidores que caíram, quais clientes que foram impactados. Isso foi correlacionado com o billing para identificar o quanto isso significava de faturamento em relação ao cliente para fazer o desconto. E lá, cara, a empresa... eu não posso falar mal deles, não, porque isso foi uma puta lição, assim. O tempo todo eles foram falando assim, ó, gente, vamos resolver, depois a gente procura quem é o culpado, mas o importante é resolver. Esquece se foi fulano, ciclano, beltrano, porque no meio da confusão, teve cara que foi lá e voltou à versão anterior do serviço. E aí piorou mais a coisa. Então, gerou só uma reação em cadeia. Então, tipo aquele desastre do avião, é aquilo lá. Foi várias coisas que foram acontecendo, que foram piorando, mas, no final, qual foi a decisão? Dar shutdown na infraestrutura e sobe tudo de novo. Foi isso. E dar shutdown numa infraestrutura de AS não é um negócio fácil, não. É igual dar shutdown em mainframe. Você não sabe se você vai voltar, não. E fizeram. E uma parte voltou, outra parte levou mais umas 4 horas para voltar. Mas o tempo todo os vendedores foram acionados, os gerentes comerciais, e eles foram avisando a todo momento o que estava acontecendo para os clientes. E, cara, assim, o presidente da empresa entrou e participou, ajudou a organizar o processo. Então, ressaltando que a gente tinha que atuar para resolver o problema mais crítico e não ficar procurando culpado, brigando, e etc. Então, a empresa teve um envolvimento como cultura. Ela não procurou culpar as pessoas, ela procurou resolver o problema, ela procurou ser super transparente com os clientes o que tinha acontecido. O cliente também esse cliente grande também teve alguns problemas. Ele fez as coisas de forma errada, mas a gente não tratou de culpar ele. A gente discutiu com ele qual era a melhor forma de fazer da próxima vez. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Ô, Fernando, se eu puder... Claro. Até para contribuir também, não é nem muito uma pergunta, mas primeiro eu queria te dar os parabéns, que realmente esse tema eu não conhecia com esse nome, né, de Blameless, achei fantástico mesmo. Eu sempre fui fascinado pela parte de aviação e principalmente pela forma como o pessoal investiga acidentes, né, de aviões, que existe mesmo essa cultura. O pessoal não busca o culpado, eles buscam entender, né, eles aprendem com o erro e, ao final, é gerado um relatório que é compartilhado com todos os pilotos do mundo, né? Então, assim, todo mundo aprende com aquele incidente. Isso eu acho uma coisa muito interessante e eu não vejo isso, infelizmente, na TI. Gostaria muito de ver. Acho que tem essa questão do blameless, tem muito a ver também o que foi comentado aqui, a questão da política, né? Eu acho que nem diretamente a política, eu acho que existe um mal muito grande, muito relacionado a uma pirâmide muito alta, né? Uma hierarquia muito alta de decisões, que muitas vezes você que está ali na base da pirâmide, você vê os problemas, você tenta levantar os problemas, só que um diretor da empresa ali, ele só enxerga relatórios, entendeu? E ele só é pressionado para entregar projetos e para dar resultados. Então, muitas vezes, quando tem um problema ali que você sabe como resolver, você tenta propor, as pessoas não querem te ouvir. Por quê? Porque você tem que entregar, você tem que dar resultado, aquilo tem que entrar em operação. E eu acho que isso é um dos grandes causadores de todos os problemas assim, de TI. Um outro ponto que você comentou também, também relacionado à aviação, até o meu irmão trabalhou um tempo na Embraer, e lá dentro da Embraer, ou dentro de todas as empresas de aviões, existe uma área que chama-se Human Factors, que é justamente da análise, assim, por exemplo, o piloto está sentado. Onde que é melhor eu colocar um botão aqui de acionamento, de ligar a luz, de acionar o motor? Aqui em cima, aqui embaixo, os flaps, onde é melhor eu colocar? Então,
essa análise, né, de onde é melhor, como a pessoa não vai esquecer de acionar, e até, acho que todos vocês lembram daquele problema, daquele acidente que teve do Legacy com o avião da Gol, um dos fatores que o piloto americano alega é que ele estava dentro da cabine e ele colocou o pé em cima do painel, e a hora que ele apoiou o pé, ele desligou o TCAS, que era justamente o sensor lá que avisava da presença de um avião no sentido contrário. Então, assim, logo após isso aí, constatar isso, mudaram a posição e a forma de desligamento desse botão. Então, assim, eu vejo isso de uma forma muito interessante, que poderia ser aplicado em TI, mas que, infelizmente, não é. Muito também relacionado a essa causa da pirâmide muito longa, né? Então, mais uma vez aqui, eu queria dar os parabéns por levantar esse tema. Achei realmente espetacular, espetacular. E acho que todos nós precisamos pensar nisso no nosso dia a dia. Até, só para complementar também, tem até um fator a mais, que não só a questão do blameless. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal, na Vodafone, e lá, por incrível que pareça, acho que foi o único lugar que eu vi o cronograma andando, ser seguido, os projetos sendo seguidos dentro do cronograma. E um dos motivos é que eles perguntavam para os analistas, né, qual que era o prazo deles. Isso já era uma grande vantagem, né, os analistas que davam os prazos. Mas existia uma cultura da proatividade, e isso era fantástico, cara. Assim, todo mundo tinha o cronograma todo certo. Quando dava um problema, as pessoas entravam na sala e todas elas chegavam fazendo a primeira pergunta: como eu posso te ajudar? Então, ninguém entrava lá e falava, quem foi o culpado, quem fez isso, quem não fez, quem não fez. Não, o cara fala assim, como que eu posso te ajudar? Fala, cara, estou com problema no barramento, tal, vou precisar de um recurso. O gerente abria a porta e falava, cara, vem cá, a partir de agora, aqui, você é recurso dele aqui, nessa semana toda, resolve o problema aí. Entendeu? Então, a coisa era resolvida de uma forma proativa. E isso eu não vejo muito, infelizmente, não só no Brasil, mas em outros lugares, né? Essa proatividade. No geral, as pessoas querem tirar o problema do colo delas, né? Falar, não, esse problema não é meu. Enquanto não entrar na minha área aqui, não for da minha alçada, eu não vou resolver. Acho também que esse é um dos fatores causadores de todos os problemas dentro de TI. Então, fantástico, cara, você levantar esse tema. Eu acho que, sério, há muito tempo que eu não vi uma palestra tão enriquecedora, cara, tão enriquecedora. Você está de parabéns aí. Desculpa pelo longo comentário, cara, mas parabéns. Pode levar para o Multicloud Brasil, conforme eu falei. Está convidado já. Essa questão de proatividade é uma coisa bem bacana. A gente tem aqui, na plateia, a gente tem um exemplo de tipo de proatividade que acaba gerando a sua própria oportunidade, que é o Jean. Está lá na ponta, lá. Levanta a mão. Levanta aí, Jean. Olha lá, o Jean ali. Ó. O Jean, ele está... ele foi em todos os episódios que a gente fez do Papo Precisa de Mim. Eu chamo de episódio justamente para a gente poder falar de qualquer coisa. A gente já falou de... Putz, como é que é o nome daquilo? Até fugiu o nome. Microexpressões faciais. A gente já falou no Papo Precisa de Mim disso daí. E o Jean hoje está lá com a gente lá na Rivendell, né? Apesar de eu ser evangelista lá na Rivendell, mas a gente sempre está falando de tecnologia, sempre falando dos assuntos que estão aí. O Fernando Wick tem o DevOps na estrada também, que é bem bacana. Como o Rivendell, assim, falando de tudo que a gente pegou aqui, vocês imaginem o quanto é difícil. E isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção desde que eu conheci a Rivendell, sei lá, alguns tempos atrás. Nós não somos a empresa propriamente dita, nós somos o terceiro, podemos dizer. E como que a gente pega tudo isso e aplica dentro do cliente, né? Como que a gente, nós como Rivendell, além da tecnologia em si, um dos desafios que a gente tem é isso, de tipo,
deixar o legado dentro das empresas da cultura DevOps, de SRE, Blameless, Postmortem, todas essas coisas. Como que a gente, como empresa, a gente, e como pessoas, né, porque a gente está como consultores atuando dentro de clientes, como que a gente deixa isso lá dentro da empresa, né? A gente teve um relato muito bacana de um cliente nosso, que é o Sicredi. Agora eu não lembro se era eu fui corrigido no TDC, mas enfim, o Sicredi. E aí a gente está atuando lá e foi bem bacana o relato deles no TDC São Paulo. Então, o Danilo, a gente também tem feito aí alguns meetups por aí, né? Alguns, né? É muito bacana as pessoas passarem pela gente e falar assim, pô, mas você está aí também? Que bom que a gente está aqui ainda, né? Que bom que a gente ainda doa do nosso tempo para poder levar conhecimento de qualidade para vocês. Vou complementar um negócio que o Danilo falou. Pode? Que eu ia falar e esqueci. No acidente da TAM, aquele que bateu em Congonhas, engraçado que eu passei ali do lado, cara, 1 hora antes. E teve 2 relatórios. O da CENIPA, que saiu muito tempo depois, e o logo em seguida, que saiu da Polícia Federal. Não era para eu falar isso. Enfim, não me processem. E eu não achei mais o relatório mas você olha as notícias, o relatório culpa os pilotos. O relatório do CENIPA que você vai ver, ele mostra lá, a companhia aérea encheu o tanque porque era mais barato em Porto Alegre, a pista não estava legal, aí você vê um monte de coisinhas que gerou no acidente. E aí depois que aconteceu, todas aquelas coisas que o CENIPA apontou foram corrigidas. Mas os pilotos, no primeiro momento, foram considerados culpados pelo fator do erro humano. A primeira coisa é... eu juro que eu perdi o mouse. Você consegue enxergar o mouse? Ali, ó. É que eu enxergo bem pra caramba. Então, só para a gente finalizar, como eu tinha falado aqui, ó, fala aí, Danilo. Alô, alô. Bom, pessoal, eu queria deixar aqui o convite a todos vocês. Dia 4 de novembro, nós vamos ter o Multicloud Brasil Day. E o que é a ideia deste evento, né? Falar de multicloud. Então nós vamos falar de todas as clouds possíveis? Vamos. Mas então vou ver a Amazon falando de como que usa Google e tal. Não, mas enfim. A ideia é nós vermos as aplicações mesmo das ferramentas de Amazon, de Google, de Bluemix, de Azure, de Oracle. Então, estão todos convidados aí. Nós temos nomes de peso aí nas apresentações, está muito interessante mesmo. Vocês já podem acessar aí o multicloudbrasilday.com.br. Estão todos convidados, dia 4 de novembro. E a intenção é justamente, isso é uma iniciativa de comunidade, e a gente quer apresentar cases reais e sair um pouco daquele tipo de evento, né, enlatado que as empresas fazem, né, o Summit e tal, para não ficar aquela coisa comercial. Então, a ideia é justamente sair do comercial e mostrar cases reais. O cara vai apresentar, a pessoa vai apresentar e falar quais as dificuldades que elas tiveram, quais os sucessos, né, que tiveram, e como elas têm trabalhado em multicloud, porque multicloud já é uma realidade, isso não é futuro, isso é uma realidade. Hoje é muito comum as empresas trabalharem com Amazon e Google, Amazon e Bluemix, Amazon e Oracle. Então, já que isso é uma realidade, nós queremos tratar desse assunto. Então, fica aqui o convite a todos vocês, tá? Muito obrigado. Show. Aí, quem quiser mais informação, eu deixei aqui, ó, os contatos do Papo de Sysadmin, papodesysadmin.org/sobre. Eu até esqueci de abrir aqui, mas eu abro aqui rapidinho, ó.
Ó, eu tô bom de cabeça, hein? Aí tem o Churrops, aí tem algumas matérias bem bacanas, técnicas. Quem tiver algum amiguinho... Opa, solta. Aí, quem tiver alguém quiser fazer parte lá da Rivendell, tem lá em cima lá a carreira. Acho que a Rafa já foi embora, mas é ali. E é isso aí, galera. A gente tem um próximo e possivelmente o último encontro, dia 24/10, na Viva Real. Fazer um meetup mais um pouco mão na massa, montando um pipeline com Jenkins, Ansible e afins. E é isso aí. Precisarem de alguma coisa, estamos por aí. Obrigado.